Deus está no comando da sua vida, mesmo que você não veja. Você olha ao redor e tudo parece fora do lugar. As promessas parecem distantes, os sinais desapareceram e o coração começa a duvidar. Será que Deus ainda está no comando? Será que ele perdeu o controle da sua história? Ou pior, será que ele te deixou à própria sorte? Essas perguntas ecoam dentro de você quando as circunstâncias gritam o contrário daquilo que você acreditava. E é exatamente nesse ponto que uma verdade precisa emergir com força. Só porque você não vê, não significa que Deus deixou de agir. Você mede a presença de Deus pelos seus sentidos, mas ele nunca se limitou ao que pode ser percebido. O comando dele não depende da sua compreensão. A soberania dele não precisa da sua permissão. Enquanto você chora, ele alinha. Enquanto você ora, ele já prepara. Enquanto você sente que nada está acontecendo, ele está desenhando aquilo que você ainda não teria estrutura para sustentar. Deus não se ausenta. Ele se move no invisível. A sua visão é limitada ao agora. Deus enxerga além. Ele vê o início, o meio e o fim de algo que para você parece um labirinto sem saída. E mesmo que os caminhos estejam confusos, ele continua guiando com precisão. O que parece aleatório é, na verdade, um plano sendo executado com exatidão. Só que esse plano não precisa do seu entendimento para continuar. Precisa apenas da sua confiança. Esse vídeo é um chamado para você tirar os olhos da incerteza e colocá-los na soberania. Para você parar de exigir sinais e começar a desenvolver convicção. O que você está vivendo agora não é o fim. É um trecho do processo. Um processo que tem direção, tem propósito. E tem um autor que nunca perdeu o controle. Mesmo quando você achou que tudo estava desgovernado. Se hoje você não consegue ver a mão de Deus, não significa que ela não está agindo. O que ele está construindo em silêncio é muito maior do que qualquer explicação que você poderia receber agora. E quando tudo fizer sentido, você não vai olhar para trás e dizer, ele me abandonou. Vai olhar e dizer, ele sempre esteve no comando. Eu é que não via. A ilusão do descontrole. O que parece descontrole é, muitas vezes, apenas o seu ponto de vista limitado, tentando interpretar um plano maior com informações parciais. Você vê fragmentos. Deus vê o todo. O seu olhar se prende ao que está quebrado, ao que deu errado, ao que saiu fora da rota. Mas ele enxerga onde isso se encaixa em algo que ainda está sendo revelado. A sensação de desordem não significa ausência de propósito. Significa apenas que você ainda não tem altura suficiente para compreender o desenho completo. A vida, aos seus olhos, parece uma sequência de falhas, atrasos e perdas. Mas aos olhos de Deus, tudo está sendo perfeitamente coordenado. Aquilo que você chama de interrupção pode ser desvio estratégico. Aquilo que você chama de perda pode ser proteção. O que você interpreta como erro pode ser exatamente o que vai te posicionar para a próxima fase. O problema não está na realidade, está na leitura limitada que você faz dela. A paz não vem quando tudo se encaixa. Ela vem quando você entende que Deus está comandando, mesmo quando parece que tudo está saindo do controle. Porque no reino de Deus, o caos nunca é definitivo. Ele é apenas a fase anterior à manifestação de algo que será maior do que você imaginava. Silêncio não é ausência. Você espera ouvir algo. Um sinal, uma direção, uma resposta clara. Mas tudo que recebe é silêncio. E nesse silêncio, a mente começa a construir narrativas perigosas. Será que Deus se afastou? Será que ele desistiu? Será que estou sozinho? A ausência de som parece ausência de presença. Só que Deus não precisa falar para estar. Ele não precisa responder para agir. O silêncio dele é, muitas vezes, a linguagem da preparação. É nesse silêncio que ele trabalha sem interrupções. Porque se ele falasse agora, você poderia interromper o processo. Se ele revelasse tudo, você talvez desistisse. O silêncio é proteção. É cuidado. É o espaço onde o caráter está sendo formado, onde a fé está sendo refinada, onde a visão está sendo ajustada. E só quem permanece firme nesse silêncio experimenta o que os apressados nunca alcançarão. Deus está presente.
mesmo quando você não percebe. Ele está ativo, mesmo quando tudo parece parado. Ele está conduzindo, mesmo quando você não ouve a voz. O silêncio não é um vazio. É o pano de fundo onde o próximo movimento dele está sendo preparado. E quando ele falar, você vai entender que o silêncio foi, na verdade, um ato de amor. O comando invisível de Deus. Você não vê, mas ele governa. Enquanto seus olhos naturais enxergam confusão, os olhos da fé precisam ser treinados para reconhecer propósito. Deus não age apenas no palco da sua vida. Ele está nos bastidores, nos detalhes que passam despercebidos, nas conexões que você nem imagina. O comando dele não é exibido. É silencioso, mas absoluto. Ele fecha portas que te desviariam, impede acessos que te destruiriam, prepara caminhos que só serão revelados quando você estiver pronto. A ausência de provas não é ausência de direção, é confiança sendo cultivada. Deus continua regendo cada parte da sua história, mesmo quando você só vê partes soltas. As coisas que parecem desconexas hoje fazem parte de um todo que você só vai compreender lá na frente. A fé verdadeira reconhece que existe uma mão invisível conduzindo cada passo, mesmo quando os pés andam por terrenos incertos. Você não precisa entender para descansar. Precisa confiar que o comando está garantido. O que é invisível aos seus olhos é visível aos olhos de Deus. E Ele nunca perdeu o controle, mesmo quando você achou que tudo havia desmoronado. O fim da lógica é o início da fé. Chega um ponto em que todas as suas estratégias falham. Suas previsões dão errado, seus planos perdem força, suas explicações deixam de funcionar. É nesse momento que a lógica se esgota. E para muitos, isso é motivo de desespero. Mas para quem tem fé, esse é o ponto exato onde começa uma nova visão. Porque quando a lógica termina, a fé finalmente encontra espaço para atuar sem interferência. Você foi condicionado a confiar no que entende. Mas Deus não cabe dentro da lógica humana. Ele usa meios que você não previu, tempos que você não escolheu, caminhos que você jamais traçaria. E quando tudo isso se apresenta, você só tem duas escolhas: lutar contra o invisível ou se render ao incontrolável. A fé não exige explicações, ela exige entrega. O fim da lógica não é a ausência de direção, é a abertura de um novo nível de sensibilidade. É quando você começa a enxergar além das aparências e percebe que o que te sustenta não é o que você entende, mas quem te sustém. A fé começa onde os seus cálculos param. E é nesse espaço, sem chão visível, que Deus revela caminhos que só quem confia consegue percorrer. A dor também está sob o comando de Deus. Você tenta evitar a dor a qualquer custo, e quando ela chega, tudo dentro de você grita por alívio, fuga, respostas rápidas. Mas e se essa dor, que você tanto quer eliminar, for exatamente o instrumento que Deus está usando para te redirecionar? E se aquilo que hoje te fere for parte do processo que está te amadurecendo? A dor não é sinal de abandono. Ela pode ser a forma mais intensa de correção, cura e revelação. Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa perdas para reposicionar. Usa frustrações para te afastar de caminhos errados. Usa decepções para purificar suas motivações. Enquanto você se concentra na ferida, Ele está tratando a raiz. Você quer sair da dor, mas Ele quer que você atravesse com propósito. Porque existe um tipo de crescimento que só a dor é capaz de provocar. O controle de Deus inclui até aquilo que mais te machuca. Não porque Ele se alegra com o seu sofrimento, mas porque vê o que você ainda não enxerga. Que o que hoje parece injusto, amanhã se revelará necessário. E quando esse dia chegar, você vai agradecer não apenas pelo livramento, mas pelo processo que o antecedeu. Quando a sua vida parece estacionada, Deus está trabalhando no subsolo. Você olha para os lados e não vê progresso. As promessas parecem estagnadas. Os dias se repetem com a mesma sensação de espera, como se a vida tivesse sido colocada em pausa. Mas aquilo que aos seus olhos é estagnação, para Deus é construção invisível. Ele está agindo onde você não pode ver, em camadas profundas, em áreas que precisam ser curadas, fortalecidas
e preparadas para sustentar aquilo que está por vir. Deus trabalha no subsolo da sua alma. Enquanto você deseja resultados visíveis, Ele está investindo no que ninguém vê: identidade, caráter, convicções, porque antes de te levar a um novo lugar, Ele precisa garantir que você será capaz de permanecer nele. A pressa quer movimento, Deus quer estrutura. E essa estrutura não nasce em dias de velocidade, mas em fases de silêncio e espera. O que parece estagnado não está parado, está sendo consolidado. E quando esse processo interior estiver completo, o exterior vai refletir o avanço que você tanto esperava, porque Deus não desperdiça tempo. E se você está esperando, é porque há raízes sendo aprofundadas antes da colheita. A crise que expõe o que você realmente crê. Enquanto tudo está bem, é fácil dizer que confia. É simples declarar fé quando as circunstâncias cooperam, quando os planos fluem, quando as respostas chegam. Mas a fé não é provada nos dias calmos. Ela é revelada na crise. É no desequilíbrio das certezas, na quebra de expectativas, na ausência de respostas que você descobre o que realmente acredita. E essa revelação não é para Deus, é para você. Deus permite momentos de instabilidade não para te punir, mas para te mostrar se sua confiança está alicerçada em promessas ou no prometedor, se está baseada nos resultados ou no relacionamento. A crise desmascara aquilo que era apenas aparência e evidencia a fundação da sua fé. E se ela rachar, ainda assim é graça, porque a rachadura revela onde Deus precisa reconstruir. A crise nunca é um fim em si. Ela é um espelho, um diagnóstico, uma chance de aprofundar raízes em solo mais firme. E quando você encara essa realidade com honestidade, você cresce. Porque mesmo doendo, saber no que você realmente crê é o primeiro passo para viver com fé verdadeira e inabalável. A confiança, que não depende de sinais. Você aprendeu a esperar confirmações, um sentimento, uma porta aberta, uma palavra que reafirme sua direção. Mas há momentos em que tudo isso silencia, e é aí que se revela a essência da sua confiança. Se ela depende de sinais constantes, não é fé. É dependência emocional disfarçada de espiritualidade. A confiança verdadeira se mantém firme mesmo quando Deus não diz nada, mesmo quando nada muda, mesmo quando tudo parece contrário. A fé madura não negocia com as circunstâncias. Ela não precisa de evidências visíveis para continuar. Ela continua porque conhece o caráter de Deus, porque sabe que Ele é bom, mesmo quando está calado. Sabe que Ele guia, mesmo quando não se manifesta. E sabe que, se ainda não houve resposta, é porque a hora certa ainda não chegou. Você não precisa de um novo sinal para confiar. Precisa apenas relembrar quem é o Deus que te trouxe até aqui. A ausência de manifestações não é abandono, é convite. Convite para um tipo de fé mais profunda. Uma fé que não depende do que se vê, mas que sustenta o coração no meio da escuridão, com a certeza de que o comandante nunca deixou o leme. O comando que se revela. Depois da obediência, você quer direção antes do passo, mas Deus muitas vezes só revela o caminho depois que você se move. Espera a clareza para obedecer, quando na verdade é a obediência que libera a clareza. Ele te chama para dar um passo no escuro, para confiar antes de entender, para se mover mesmo quando não sabe o que vem depois. Essa é a natureza da fé real. Ela não exige garantias, ela responde à voz mesmo em silêncio. O controle que você quer ter é o mesmo que te impede de experimentar o que Deus quer fazer. Porque enquanto você espera todas as respostas, perde o tempo da ação. E Deus não te chamou para analisar o plano inteiro. Ele te chamou para confiar e obedecer a instruções parciais com total confiança. Só depois do passo de fé, Ele revela o que estava escondido. Só depois da entrega, Ele manifesta o propósito. Obedecer antes de ver é um teste de confiança, e quem passa por ele vive milagres que os cautelosos nunca presenciam. Porque no reino, o plano não vem antes da fé. Vem como resposta à fé. Deus está no comando. Mas você só vai ver isso claramente quando decidir seguir mesmo, sem entender tudo. O controle não está em você,
E isso é libertador. Você tenta resolver, planejar, sustentar, antecipar. Mas o peso que carrega revela uma verdade difícil de encarar. Você ainda acredita que tudo depende de você. E quanto mais tenta controlar, mais a ansiedade cresce. Mais a mente se cansa. Mais a fé se desgasta. A boa notícia é que você nunca precisou carregar tanto. O controle nunca esteve em você. E aceitar isso não é derrota, é libertação. Deus não te criou para ser onipotente. Ele te chamou para caminhar em parceria. Quando você solta, Ele assume. Quando você descansa, Ele opera. Enquanto você insiste em manter o leme, o barco gira em círculos. Mas quando você entrega, mesmo sem saber a direção, Ele conduz com precisão. O que parece soltar, na verdade, é se alinhar com o que Deus já estava fazendo. A sua liberdade não está em controlar tudo, mas em confiar em quem controla tudo com perfeição. O descanso só chega quando você abandona a ilusão de domínio e aceita que o comando pertence a Deus, não a você. E isso não é fraqueza, é fé em sua forma mais pura. As respostas que vêm através do processo, não do milagre. Você ora esperando o milagre imediato, o rompimento visível, a virada que muda tudo em um instante. Mas nem sempre Deus trabalha assim. Há respostas que não descem do céu com estrondo. Elas são construídas passo a passo, processo após processo, silêncio após silêncio. E quando você espera apenas o extraordinário, corre o risco de ignorar o que Deus está fazendo no ordinário. O processo é a resposta que amadurece. É nele que você aprende, cresce, desapega, desenvolve estrutura. O milagre pode te dar o que você quer, mas o processo te torna quem você precisa ser. E Deus se importa mais com quem você está se tornando do que com a pressa que você tem de chegar. Enquanto você clama por uma saída rápida, Ele está construindo um caminho firme. Quando você entende isso, a espera deixa de ser castigo e se torna preparação. O tempo não é perdido. É semente. E cada etapa do processo carrega uma parte da resposta que você pediu. Pode não ser instantâneo, mas será completo. Porque Deus não responde apenas com atos. Ele responde com caminhos. E é trilhando esse caminho que você encontrará aquilo que buscava. O Deus que usa a confusão para redirecionar. Você olha ao redor e tudo parece fora do lugar. Planos desfeitos, caminhos fechados, ciclos interrompidos. A confusão se instala e com ela a sensação de que algo deu errado. Mas e se for exatamente esse cenário que Deus está usando para te tirar de onde você não deveria mais estar? Nem toda confusão é desorganização. Algumas são intervenções, cortes que parecem aleatórios, mas que servem para impedir um desvio maior. Deus usa a confusão para interromper rotas que pareciam promissoras, mas te levariam ao esgotamento. Ele permite o desconforto quando é preciso romper com acomodações. Quando tudo embaralha, é sinal de que uma nova direção está nascendo. E mesmo que pareça desgoverno, existe um propósito agindo por trás da perda de controle aparente. A confusão, muitas vezes, é o início de um realinhamento. Quando você não sabe mais para onde ir, é aí que Deus te ensina a depender da direção dele, não da sua. A paz não vem da lógica, vem da confiança. E a fé que nasce no meio da confusão é a fé que está pronta para ouvir o próximo passo com humildade, sensibilidade e obediência. A presença que sustenta. Mesmo no escuro, você não sente nada, não vê nenhum sinal, não percebe nenhum avanço. E a tentação é pensar que Deus foi embora, que a presença dele se retirou, que agora é você contra tudo. Mas o que sustenta a sua vida não é o que você sente. É o que permanece mesmo quando você não percebe. A presença de Deus não depende da sua sensibilidade. Ela existe além da sua percepção. E é exatamente essa presença silenciosa que tem te mantido de pé. Se você ainda está respirando, é porque está sendo sustentado. Se não desmoronou por completo, é porque há uma mão invisível te segurando. Deus não precisa se manifestar de forma espetacular para ser real. Às vezes, a ausência de ruído é prova de estabilidade. Às vezes, o silêncio não é abandono, é confiança.
Ele sabe que você está pronto para crescer sem depender mais de estímulos visíveis. A presença de Deus é constante, mesmo quando sua mente duvida. E quanto mais você amadurece, mais percebe que não é sobre o que você sente, mas sobre o que você crê. Deus está com você. E isso basta, mesmo no escuro, mesmo sem resposta, mesmo sem alívio. Ele está. E é essa certeza que te mantém caminhando quando tudo ao redor diz que você deveria parar. A vitória, que está sendo gerada no invisível. Você se frustra com a demora, com a ausência de sinais, com a lentidão dos resultados. Parece que nada está acontecendo, que os seus esforços não geram frutos, que suas orações estão sendo ignoradas. Mas a realidade é outra. Há uma vitória sendo formada onde os seus olhos não alcançam. No invisível, no secreto, no silêncio. Deus está preparando o que você não conseguiria construir com suas próprias mãos. A semente cresce no escuro. O bebê se forma no ventre. A raiz se fortalece debaixo da terra. E tudo isso acontece antes de qualquer manifestação visível. Assim também é com a sua promessa. A sua vitória já começou, mesmo que você ainda não veja. Deus não precisa da sua visão, precisa da sua perseverança. Ele trabalha com base no propósito, não na pressa. Enquanto você insiste em procurar evidências, Ele insiste em te ensinar confiança. Porque a verdadeira fé não espera por provas, ela descansa na promessa. E é nesse descanso que Deus encontra espaço para agir com profundidade. A vitória está a caminho, mas antes de aparecer, ela está sendo fundamentada. No oculto, no tempo certo, no jeito de Deus. E quando vier à tona, você entenderá que valeu cada segundo de espera. Deus sempre esteve no comando. Você revisa sua história e encontra momentos de dor, perdas que não esperava, caminhos que pareciam errados, silêncios que doeram mais que respostas. Mas quando olha com atenção, percebe que mesmo nas piores fases, algo te sustentou, algo te direcionou, algo te impediu de parar de vez. Esse algo tem nome: Deus. E Ele nunca saiu do comando. Nada aconteceu por acaso. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhum erro fugiu do controle divino. Até as falhas, Deus usou. Até os desvios, Ele redirecionou. E mesmo quando você pensou que tinha perdido tudo, Ele estava preservando aquilo que realmente importava. A soberania de Deus não depende da sua percepção. Ela se manifesta mesmo quando você não entende nada. Deus estava lá quando você achou que estava só. Ele estava guiando quando você pensou que tinha se perdido. E continua agora, escrevendo capítulos que ainda farão sentido mais à frente. Você não está à deriva, está sendo conduzido. E essa certeza muda tudo. Porque saber que Deus sempre esteve no comando é lembrar que o fim da sua história será tão intencional quanto foi cada detalhe do caminho. Chamado espiritual. Talvez você tenha vivido os últimos tempos buscando sinais, lutando para entender os porquês, tentando encontrar sentido no meio do caos. Mas hoje é hora de parar, respirar e reconhecer o que sempre foi verdade. Deus nunca saiu do comando. Mesmo quando tudo parecia confuso, mesmo quando o silêncio gritava, mesmo quando você pensou que estava sozinho, Ele estava ali, conduzindo cada detalhe, protegendo o invisível, sustentando o essencial. Você não precisa mais lutar com suas próprias forças. Não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa ter todas as respostas. Basta reconhecer que existe um Deus soberano que guia até quando você não vê. Hoje, Ele te convida a entregar a necessidade de entender e abraçar a confiança de quem crê, mesmo no escuro. Declare agora, do fundo da sua alma: Deus, eu reconheço que Tu estás no comando. E mesmo sem ver, eu confio. Eu descanso. Eu me rendo. E saiba, é nesse lugar de rendição que a verdadeira paz começa. Porque onde Deus governa, o caos se curva. E onde Ele reina, tudo, absolutamente tudo, começa a fazer sentido.